Olá, o canal O que Rola na Geronto, de novo aqui no ar, numa gravação muito boa, muito importante no dia de hoje, porque nós vamos falar de cura de câncer possível, na verdade, como que se dá a cura, por que que câncer entra em remissão total após um tratamento inovador. Então, o mote foi exatamente essa notícia que uma pessoa aqui no Brasil, um médico brasileiro, conseguiu um tratamento aí inovador para um tipo de câncer e a pessoa teve uma cura, né? Ficou sem o câncer. Este é o mote da nossa gravação de hoje, uma coisa muito importante, e que nós temos aqui para falar com a gente. O nosso convidado é um médico e um médico oncologista, portanto, uma pessoa muito gabaritada para falar do assunto de câncer, não é? Que é o Dr. Virgílio Souza e Silva, que ele é médico lá da universidade, formado em 2009 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, minha terra, tá certo? E ele é membro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, e também é doutor em oncologia pelo AC Camargo, esse hospital tão importante aqui em São Paulo, AC Camargo Cancer Center. Ele, portanto, Virgílio, é um oncologista clínico com foco no tratamento de tumores gastrointestinais e é preceptor de residência da oncologia clínica do AC Camargo Cancer Center. Portanto, o Virgílio está mais do que gabaritado para discutir essa questão. É um caso de uma remissão de um câncer de próstata avançado. Eu não vou contar tudo isso, né? Saiu em 27 de abril de 2023 em várias plataformas, na CNN, no Globo, etc. E, Virgílio, então, seja bem-vindo, não é? Ieda, Marília, estamos aqui, Carlos não pôde entrar, mas seja bem-vindo ao canal. E eu vou começar com uma primeira pergunta a você, e aí você também fala alguma coisa sobre você que eu não falei, e já entra na primeira pergunta, e espero que a gente consiga destrinchar esse assunto. A tal da cura ou remissão, né, é um relato de um único caso. Como é que nós vamos provar que esse tratamento específico aí do brasileiro levou à cura ou à remissão? Tem diferença entre remissão e cura? Virgílio, a palavra é com você. Seja bem-vindo. Olá, Sérgio. Olá a todos que acompanham o canal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que é sempre uma honra poder discutir e conversar sobre câncer. Eu acho que, ainda mais que nós sabemos, né, o aumento da incidência da doença de nossa população, e eu acho que é muito importante até mesmo entender a doença. É diferente, a doença, ela passa a ser vista com outros olhos nos últimos anos. Justamente por isso, a incorporação de novas estratégias de tratamento, novos conhecimentos sobre a doença. Mas antes de tudo, Sérgio, eu acho que antes da gente tentar focar em um caso, né, que saiu na mídia, eu acho que é importante dizer, né, que o câncer, ele tem cura, né? Eu acho que isso, qualquer tipo de câncer, ele tem cura. E, felizmente, nós aprimoramos nossa estratégia de tratamento nos últimos anos. Seja o tumor de próstata, o tumor de mama, para as doenças hematológicas, tumor de intestino, pulmão. Nós tivemos vários avanços nos últimos anos. E é importante dizer justamente isso, né? Independente desse caso que está na mídia, né? Nós temos, sim, grandes avanços no tratamento. E o que significa a cura do câncer, né? A partir do momento que o paciente submete a um determinado tratamento oncológico,
esse tratamento, seja quimioterapia, radioterapia, ou agora com o advento de novas estratégias de tratamento, esse paciente vai ser acompanhado. Então, esse paciente ele vai ter um período aí de remissão da doença, em que nós não teremos evidências da doença. A partir de determinado tempo que nós acompanhamos, que isso determina, isso a gente coloca como um período de segmento oncológico, e que esse paciente vai depender, isso vai depender de cada neoplasia, Sérgio, porque tumores de mama, tumores de pulmão, pâncreas, estômago, isso depende, porque depende do risco da recaída de cada um desses tumores. E nós teremos esse segmento oncológico por 5 anos. Então, esse é o período de remissão da doença, que nós não temos evidência da doença em atividade. Esse segmento é realizado acompanhamento com exame clínico, né? E também com exames de imagem, exames laboratoriais. Com a evidência desses exames não demonstrando doença nesses 5 anos, nós chegamos aí ao período da cura do paciente. E aí, nesse período, infelizmente, alguns pacientes nós temos as recaídas, né? Que nós temos aí a recidiva da doença, né? Ou seja, quando que nós surge um novo foco da doença, seja localmente ou em outro sítio, né? Uma metástase. E aí nós consideramos aí como uma recidiva, uma recaída da doença. Aqueles pacientes em que mantém a remissão por 5 anos, nós consideramos curados. Então, é importante dizer o seguinte, que independente do sítio de doença, né, independente do tipo de tumor, a importância do diagnóstico precoce, né, eu acho que a gente poderia já também focar nesse ponto. É muito importante dizer a todos, né, a respeito de ficar atento com os sinais e sintomas, né, diferentes do nosso corpo. Porque muitas das vezes ele vai estar dizendo que está acontecendo algo diferente. E procure o médico para tentar avaliar, se esses sintomas devem ser avaliados com exames de rastreamento, de imagem, na tentativa de melhor avaliar e aprimorar a questão do diagnóstico precoce. Porque nós sabemos, Sérgio, quanto mais precocemente a gente faz o diagnóstico do câncer, nós temos aí um aumento da chance de cura desse paciente, independente do tipo de tratamento, né? Então, a gente sabe que isso aumenta a chance. Felizmente, esse caso, né, teve um sucesso, assim como outros casos. Então, assim, às vezes a mídia explora determinado caso, mas nós, hoje, a oncologia, nós temos, né, vários episódios como esse, de cura, com determinadas estratégias, seja com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, mas focar muito nessa questão do diagnóstico precoce, né? Independente do tipo de tumor. Pode seguir. Oi, Sérgio. A Ieda A não Ieda está quer com falar. A som. Ieda está sem som. Não, já coloquei. Isso. Desculpa, é que eu achei que tinha liberado. Primeiro, muito obrigada, doutor Virgílio, por você estar aqui conosco. Eu acho que esse assunto, ele sempre chama muito a atenção das pessoas, né? E no nosso público-alvo, em especial, que são as pessoas mais velhas, como nós, por conta da maior incidência nessa faixa etária, isso acaba sempre chamando mais a atenção. Então, acredito eu que tanto a notícia que saiu quanto hoje a nossa discussão vai ser muito proveitosa para as pessoas. E discutir sobre essa notícia ajuda as pessoas a entenderem por qual caminho seguir, né? Então, assim, teve essa notícia que um tratamento de um médico brasileiro levou à cura de um determinado tipo de câncer, um câncer de próstata, um determinado paciente, e todo mundo estava comemorando isso. Aí eu queria que você explorasse isso um pouquinho melhor, a respeito desse tratamento, se
ele é algo diferente do que já vinha sendo desenvolvido em outros centros, se isso aconteceu concomitantemente com outros tratamentos, e se assim é, como é que eu posso dizer que foi um determinado tratamento que levou à cura ou não? Acho que é para esclarecer as pessoas um pouco, porque senão a tendência é que elas busquem uma cura milagrosa, é sempre isso. Toda pessoa, diagnosticada com câncer, você vive isso no seu dia a dia, ela impacta ainda muito nas pessoas e elas, óbvio que elas vão procurar tudo aquilo que puder ser relacionado à cura. Isso é uma busca de todo ser humano. Então, até para esclarecer as pessoas, eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor. Vamos lá. Especificamente nesse caso, né, pessoal, a gente tem que tomar, antes de tudo, antes de qualquer notícia milagrosa, né, avaliar a informação, né? Eu acho que a fonte da informação, a veracidade dessa informação, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu não acompanhei o caso, eu não sei qual tipo de tratamento. Então, assim, em relação a esse caso específico, eu vou tentar me ausentar em termos de detalhes, em termos, porque muitas das vezes a gente tem que avaliar a informação, avaliar a veracidade. Hoje, as mídias sociais, né, a informação, ela se propaga de uma forma, muitas vezes, danosas ao paciente, né, porque gera um estresse, gera uma ansiedade em relação àquele determinado tratamento. Por que que meu tratamento está diferente desse paciente que teve a cura e meu tratamento não foi feito dessa forma? Então, antes de tudo, é muito importante entender, conversar com o seu médico e entender essa fonte de informação. Hoje é muito fácil a gente divulgar determinadas informações, né? Então, especialmente nesse caso, eu vou me ausentar em termos de comentar algo mais específico, porque eu não conheço esse caso em si, mas uma coisa que acho que a mensagem para a gente frisar é justamente essa questão de avaliar a informação que vai passar pela internet, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque essa informação pode se propagar de forma, né, rápida e instantânea. Então, antes de ter se embasar dessa informação, é importante que a gente busque fontes confiáveis e também que converse com o seu médico, né, justamente sobre o tratamento que você está fazendo. Eu sempre falo aos meus pacientes, né, que hoje a internet ela pode até prejudicar o tratamento, que o paciente ele já chega na consulta com informações, com algumas dúvidas, e às vezes isso gera uma ansiedade que talvez seja desnecessária, né? E às vezes o paciente ele passa por esse processo, que é um processo difícil durante o tratamento, né? Um processo que gera vários questionamentos, e muitos dessas relatos, e até mesmo de tratamentos milagrosos, isso gera vamos dizer, expectativas, frustrações, né, que são danosas ao nosso paciente. Então, muito importante tomar esse cuidado, né, Ieda, em relação à informação que chega na mídia. Pode até ser discutido com o seu médico antes, né, tentar ver a veracidade. A gente tem coisas recentes, né? Recentemente nós tivemos um remédio que foi amplamente divulgado na mídia, que foi a fosfoetanolamida, que veio com a proposta de curar o câncer, e tinha muitos pacientes procurando sobre esse tratamento. Inclusive, foi realizado estudos no Brasil para tentar avaliar a eficácia, que comprovou que não tem eficácia, né, sobre esse tratamento. Justamente isso, porque às vezes é um relato, é um caso isolado, isso se propaga na mídia, e isso acaba impactando negativamente para o paciente. Virgílio, A só para oncologia, só um detalhe, a oncologia ela sempre busca melhores tratamentos, evoluções. E para um tratamento ser considerado efetivo, ele passa por várias etapas de estudos clínicos, né? Então, antes da gente determinar aquele tratamento específico, a gente tem que estudar em estudos randomizados, em estudos em que nós comparamos
avaliamos com um grande número de pacientes, provavelmente em grandes centros, né, de pesquisa, para chegar a determinadas conclusões. Então, isoladamente, um único caso, né, de forma pontual, deve ser avaliada com cautela esse tratamento, tá? Então, isso é muito importante que o colega que está assistindo, antes de avaliar determinado tratamento, determinada notícia, pesquise e converse com o seu médico. O Virgílio, só para ficar claro, para não ficar obscuro para quem nos ouviu, né, é que era um senhor de 66 anos de idade, com câncer de próstata, com metástase em vários locais do corpo, que deram uma expectativa de vida para ele de apenas 4 meses, e que ele fez tratamento com uma tecnologia inovadora, que eu não sei o que é, chamada BTT, que induzia proteínas de choque térmico por meio de hipertermia, e que teve uma remissão completa. Então, é só para essa tecnologia Assim, nova aí, Sérgio, BTT, com hipertermia. tá? Assim, só para a gente frisar justamente mais uma vez, né? Esse caso deve ser avaliado isoladamente. Assim, eu não desconheço o caso, desconheço a técnica para a gente dizer que esse é um tratamento inovador, que isso possa curar o câncer, né? Inclusive, isso gera ansiedade para o paciente, gera ansiedade para quem está em tratamento. E, então, antes da gente tirar qualquer conclusão, temos que verificar a veracidade do caso em si, tá? Justamente porque talvez a mensagem que isso possa passar é que a gente tem que sempre que surge algo novo, converse com o seu médico, tá? Porque, assim, para hoje, na oncologia, a gente ter novos tratamentos, isso passa por várias etapas de estudos, vários tipos de estudos clínicos, né? E a doença oncológica, o câncer, é uma doença heterogênea, é uma doença com várias, vamos dizer, características, alterações moleculares, que individualizar um caso é muito complexo, para a gente dizer que esse tratamento é um tratamento para a cura do câncer, né? Infelizmente, né, a gente precisa de vários estudos para ter essa confirmação, essa conclusão. Então, acho que é muito arriscado a gente se embasar em um caso clínico, em um caso individual, em que eu desconheço das fontes, né, para a gente dizer que esse é um tratamento inovador que gera a cura do câncer. Nós tivemos hoje, né, a gente tem hoje para as doenças hematológicas um grande avanço, uma tecnologia que é a CART-cell, né, que é inovador, né? Nós temos estudos clínicos, né, que embasam essa tecnologia, essa nova técnica para os tumores hematológicos, e temos vários estudos em andamento para tumores sólidos, mas ainda inconclusivos, né? Mas é muito importante passar a mensagem que isso foi um caso isolado, que eu não tenho como dizer a respeito da confiabilidade de todo o processo, porque a gente não tem informações sobre o caso, mas existem tratamentos inovadores, existem várias pesquisas em andamento na tentativa de aprimorar o tratamento oncológico. Virgílio, muito prazer em ter você aqui conosco, e você é uma pessoa muito querida minha, muito especial. E você já citou da importância da prevenção, e nós queríamos agora voltar neste aspecto da prevenção. Uma pessoa que está nos escutando, uma pessoa idosa, um profissional que trabalha com pessoas idosas, quando eu falo em prevenção, e você falou para manifestações físicas, alguma coisa, o que é, de uma forma geral, que eu tenho que prestar atenção no meu corpo para este assunto, para o câncer, né? O que é? Eu tenho que periodicamente comparecer a uma unidade de saúde, me aparece um caroço, eu vou ver que caroço é esse, ou seja, fala o que eu preciso prestar atenção na prevenção, e se você tem conhecimento se o nosso Sistema Único de Saúde é eficiente nas respostas do aparecimento bem precoce e tratamento das doenças.
Marília, eu que agradeço estar com você aqui hoje, eu acho que é uma honra toda minha, né? E vamos lá, acho que, primeiramente, para quem está nos assistindo, vamos entender diferenças, né? Prevenção é o quê? Você diagnosticar um câncer antes dele dar sintomas, né? Seja a prevenção primária, que é a prevenção em que nós iremos atuar nos fatores de risco para determinado câncer. Por exemplo, o HPV, ou seja, a vacinação do HPV é uma forma da gente tentar o quê? Impedir que o vírus do HPV evolua para um câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, enfim. O tabagismo, ou seja, medidas para tentar reduzir, né, a incidência do tabagismo na população, conscientização. A gente sabe que o tabagismo ele está relacionado como fator de risco para as principais neoplasias, né? Então, mais de 15 neoplasias, temos uma forte associação entre tabagismo e câncer. Então, medidas que a gente conscientize a população de parar de fumar é uma medida de prevenção primária, porque vai impedir a evolução de determinado tipo de câncer. E a prevenção secundária, que é o quê? Impedir a evolução para aquela lesão pré-maligna ou também o diagnóstico precoce para aquele paciente, aquela população assintomática, ou seja, não tem sintomas. Por exemplo, um paciente vai fazer uma colonoscopia de rastreamento e ele lá identifica uma lesão pólipo que poderia se tornar um câncer. Ou uma mamografia. Uma mulher acima de 50 anos vai fazer uma mamografia, não palpa a lesão, não tem dor, não tem nenhum sintoma e detecta um nódulo mamário, diagnostica um câncer de forma precoce. Então, isso é uma prevenção secundária. E quando o paciente ele tem sintomas, né, ele tem que procurar o médico para avaliar se aquele sintoma pode estar relacionado a uma doença. E aí fazer o diagnóstico precoce ou até mesmo avaliar, né, a extensão da doença. Porque muitas doenças, né, muitas neoplasias, a gente não tem métodos eficazes de rastreamento. Tumores de ovário, tumores de pâncreas, a gente não tem métodos hoje, né, consolidados que alterem, né, a questão evolutiva da doença. Porque são métodos ainda ineficazes para o diagnóstico precoce. E aí o paciente ele vai começar com uma dor, ele vai começar com um sintoma que pode negligenciar. E a negligência desses sintomas pode ocorrer o quê? A evolução da doença. Por exemplo, câncer coloretal. Às vezes o paciente começa com sangramento nas fezes, negligencia esse sangramento achando que pode ser uma doença hemorroidária, que já teve no passado, e evite de procurar um médico, né? Às vezes uma dor abdominal, uma dor de estômago, que às vezes o paciente deixa passar, e aí às vezes é um câncer de estômago. Então, assim, fique atento com os sinais e sintomas do seu corpo. Algo que não acontecia com frequência, algo que está ficando mais presente e está mudando a forma, né? Por exemplo, era uma dor de estômago que piorou, está ficando mais intensa, uma dor abdominal que não tinha essa dor abdominal, um emagrecimento que não condiz, um gânglio que apareceu novo que não melhora, então, assim, algo que chame a atenção do seu corpo, né? Isso é muito importante. E isso, aí você tem que procurar um médico para avaliar se aquela queixa, investigar aquela queixa, para avaliar se tem alguma correlação em relação ao câncer. Então, muito importante, em relação às medidas de prevenção primária, eu acho que conscientizar a população. Sol, evitar a exposição solar, o tabagismo, a questão do uso excessivo de álcool, bebida alcoólica, a prática de atividade física fundamental, né, para todas as neoplasias. Eu acho que é muito importante conscientizar a população a praticar atividade física, independente da idade, né? Em relação ao tabagismo, sempre, né, independente da idade, parar de fumar diminui o risco do câncer. Eu parei, eu já fumo há 15 anos. Se eu parar agora com 50, vai diminuir meu risco? Sim, pare de fumar, né? A gente sabe que isso reduz o risco. Então, é muito importante essa conscientização. A vacinação do HPV para os jovens, né? Eu acho que isso é muito importante também, a gente conscientizar, né, o nosso público aqui de hoje. Então, muitos aí têm netos,
Então, conscientizar os pais desses netos a vacinarem os filhos, eu acho que isso é muito importante, né? A vacinação é algo que é importante, nós temos vários estudos que isso modifica a evolução da doença do HPV. Então, são pontos importantes. E o rastreamento, colonoscopia, acima de 45 anos, todos devem fazer uma colonoscopia, pessoal, né? Acredito que quem está assistindo, muitos nunca fizeram uma colonoscopia. Então, procure o seu médico, converse sobre o exame. É um exame que hoje nós temos segurança para fazer o exame. Devemos fazer, devemos avaliar. E aí, se não tiver nenhuma alteração, a cada 5 anos, muito importante. A mamografia, o ultrassom da mama para mulheres, o exame da próstata para os homens, são exames fundamentais no rastreamento para o diagnóstico precoce do câncer. Isso é fundamental, Maria. Eu acho que essa conscientização é o principal, eu acho que é a nossa principal missão, né? Eu acho que a gente está aqui hoje para a gente discutir métodos de cura de câncer, de tratamento de câncer, mas também devemos entender que a gente tem que diagnosticar precoce o câncer e conscientizar a população, as pessoas em ficarem atentas com sinais e sintomas, em procurar um médico para fazer os exames periódicos. A gente acabou de passar por um período em que nós ficamos reclusos em casa, que nós não fizemos nossos rastreamentos. Então, volte ao médico, converse com seus médicos sobre isso, sobre esse tema de rastreamento. No câncer de intestino eu vejo muito isso, né? Às vezes pacientes chegam aqui no consultório, 60 anos, faz um diagnóstico de um câncer de intestino e nunca fez uma colonoscopia. Isso poderia ter mudado a evolução da doença, né? E às vezes já chega na fase mais avançada da doença, em que a gente diminui o risco de cura. Em câncer coloretal, por exemplo, quando nós temos o diagnóstico precoce da doença, nós temos aí quase 90% de chance de cura desses pacientes. Então, é fundamental, né? Você que está nos assistindo, nunca fez uma colonoscopia, procure o seu médico, converse, porque as campanhas, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, focam na próstata e na mama, né? E às vezes a gente acaba esquecendo os outros tumores. Então, o intestino é o terceiro câncer mais frequente no mundo. Então, é sempre importante. E às vezes muitos pacientes não fazem um exame de rastreamento que nós temos, que é a colonoscopia. E ficar atento, né? Algo novo no corpo, procure o médico, converse com o colega para saber se é importante, se temos que avaliar aquele sintoma. Virgílio, seguindo nessa linha que você está falando, acho fundamental o que você falou, espero que todo mundo preste bastante atenção e siga as suas orientações, mas a gente também tem escutado assim, você faz, a prevenção é muito importante, fazer mamografia, fazer exame do colo cervical, por conta da incidência dos cânceres das mulheres, do exame da próstata, etc. Mas a gente também ouve falar assim, você vai fazer esse rastreamento com certa periodicidade até determinada idade. Depois de X idade, não precisa mais. O que disso é fato ou não? Eu acho que é importante que as pessoas que nos escutam saibam. Eu acho que assim, isso aí aí depois de determinadas idades, eu acho que tem a indicação individual. A gente tem um geriatra, eu acho que, e aqui conosco no bate-papo, eu acho que é fundamental, a nossa expectativa de vida está aumentando, Isso. né? E às vezes nós temos pacientes com 80 anos com expectativa de vida de mais de 10 anos, né? Então, e talvez uma neoplasia diagnosticada precocemente, ele vai conseguir tratar e isso não vai impactar na sua sobrevida. Então, é muito. Agora, se eu tenho um paciente com 80 anos, com várias comorbidades, com uma expectativa de vida já limitada por essas comorbidades clínicas, aí eu acho que é se pensar também na questão dos exames de rastreamento, mas eu acho que eu não deixaria de fazer o exame de rastreamento um paciente, um idoso de 80 anos, que hoje eu tenho pacientes com 80 anos, que são fit, que têm expectativas de vida, né, ao longo, né, de mais de 10 anos, e que eu não vou deixar de fazer um diagnóstico precoce de um câncer de intestino, que uma cirurgia é curativa e às vezes nem muitos fazem uma quimioterapia adjuvante, né, porque não vai precisar por causa do diagnóstico precoce. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que não se frisar em determinados números. Eu acho que esses números são mais para a população geral, mas eu acho que devem ser analisados individualmente. Em relação a uma pergunta que a Marília me fez, faltou responder um ponto em relação ao Sistema Único de Saúde. Infelizmente, Marília, ainda o acesso a esses exames, eles é um ponto que deve ser
discutido, porque principalmente depois de pós-pandemia, acesso ao sistema único de saúde, e até mesmo quem faz o diagnóstico ter acesso à rede pública para um determinado tratamento é algo ainda complexo, né, e desafiador, né? Infelizmente, precisamos de mais investimentos, de mais engajamento político na tentativa de melhorar tanto medidas de rastreamento e também de acesso, né, a esse paciente com diagnóstico de câncer ao Sistema Único de Saúde. Mas devemos conscientizar tanto a população, os políticos, né, toda a sociedade, né, que é importante esses exames na tentativa de incluir esses exames na rede, incentivar a população a procurar, mesmo que seja a unidade básica de saúde, conversar com o médico, fazer o exame, né? E na tentativa e sabemos também, né? Quanto mais diagnóstico precoce, menos custos, né? Nessa evolução. Então, acho que é uma forma também de a gente tentar o quê? Menos pacientes vão fazer tratamentos longos, tratamentos mais caros, porque nós estamos fazendo diagnóstico precoce. Então, isso tem um impacto, sim, também em toda a conta, né, do Sistema Único de Saúde. Então, as políticas públicas, elas devem se focar nas medidas de prevenção, seja primária e secundária. Virgílio, você está fazendo considerações importantíssimas e que a gente quer que todos os nossos ouvintes prestem muita atenção e coloquem em prática, tá certo? Nós, infelizmente, nós não temos muito tempo, mas então daqui a pouco a gente vai ter de terminar. Mas eu queria ainda fazer uma outra pergunta, talvez a última, Virgílio, que é a seguinte, né? Por que está aparecendo tanto diagnóstico de câncer atualmente? É porque nós estamos vivendo mais, né? Você mesmo falou aí da longevidade, ou porque nós estamos fazendo mais diagnósticos, estamos melhorando? O que acha? É uma excelente pergunta, né? Assim, infelizmente, né, a incidência do câncer ele aumenta com o envelhecimento da população. Então, assim, a população ela está envelhecendo, então isso acaba aumentando a incidência diretamente, mas também está relacionado ao diagnóstico, a gente também faz mais diagnóstico, porque a gente tem acesso, né, alguns anos atrás, alguns pacientes morriam sem saber o diagnóstico de câncer. A gente não tinha esse diagnóstico, não procuravam um médico, e quando falava que era câncer, não tinha o tratamento também, né, alguns anos atrás. Então, era algo... Tanto é que, para os nossos pacientes mais idosos, né, a palavra câncer ainda é uma palavra muito, vamos dizer, traumatizante, né? É uma palavra que, às vezes, quando eu tenho um paciente idoso que tem um diagnóstico de câncer, às vezes ele não entende muito a respeito do tratamento, que muitas vezes a gente consegue curar esses pacientes com os novos tratamentos, que antigamente, há 50 anos atrás, não tinha toda essa gama de tratamento, né? Hoje a gente está discutindo novas estratégias de tratamento, busca da cura do câncer. Então, assim, são vários. Hoje, cada dia que nós entramos nas principais revistas, nós temos vários novos tratamentos, né, disponíveis. Mas, assim, e outro ponto também é a respeito dos hábitos de vida, né? Então, assim, muito importante hoje enfatizar que nós devemos cuidar da nossa saúde, né? Seja com a alimentação, reduzir o consumo de comida industrializada, fast food, enlatados, condimentados, tabagismo, etilismo, volto a frisar, né, nesse ponto, a prática da atividade física que é fundamental, alimentos saudáveis, frutas, legumes, fibras, né? Eu acho que isso é fundamental, então é um conjunto de tudo, o envelhecimento, mas também nós temos o aumento de incidência em pacientes jovens, né? É um conjunto de todo esse processo. Então, assim, cuidar da saúde, conversar sempre com o médico, ter um médico que te acompanhe, fazer os exames de rastreamento, fundamental, periodicamente, pessoal. Não deixe de fazer os exames de rastreamento. Não deixe de cuidar da alimentação, cuidar do seu dia a dia, né? Inserir a atividade física como algo fundamental, né, no seu dia a dia.
né? Eu acho que ir fazer os exames, acompanhar com o médico são pontos importantes, né? Porque nós sabemos que nós temos atualmente o aumento da incidência do câncer, mas, independente desse aumento, o diagnóstico precoce, ele muda a evolução do tratamento. Então, mesmo com o diagnóstico, se a gente fizer o diagnóstico precocemente, nós estaremos aí impedindo a evolução da doença para doença metastática, diagnósticos mais avançados, e que nós temos a redução da chance de cura. Virgílio, excelente. Essas suas recomendações são importantíssimas, importantíssimas. Mas nós vamos ter de terminar, né? Eu queria, antes de fazer o agradecimento final, e eu vou te dar também uma palavra final para você fazer um fechamento aí, eu queria lembrar que quando eu, por exemplo, quando eu comecei a clinicar, né, na década de 70, câncer era uma palavra proibida. Era uma palavra impronunciável. Ah, ele teve aquela doença. E ele Doença. tem a doença ruim. Hoje, né, e você está nos mostrando, o câncer tem tratamento e tem cura. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu ouvi lá no Hospital das Clínicas que fulano era um médico jovem, 30 e poucos anos, tinha um câncer linfático, foi para os Estados Unidos e curou, fez um tratamento. Aquilo para nós foi um fuzuê. Curou o câncer. Nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Era novidade. E hoje não. Hoje você mostra a prevenção muito importante. Então, queria te agradecer muito por essas suas palavras. Você é um profissional que eu não conhecia, passei a conhecer hoje e passei a te admirar. Eu queria te agradecer muito por estar aqui no nosso canal. E eu vou te dar aí uns minutos aí para você fazer um fechamento, mas antes eu queria perguntar, Marília e Ieda, querem alguma outra palavrinha aí para o Virgílio? Eu acho que, Sérgio, a IEDA está fechada. É só agradecer assim, a disponibilidade, ele está lá no trabalho, Hospital do Câncer, que é uma referência em tratamento de câncer no Brasil, no mundo, e muito obrigada por essa disponibilidade. Este é o propósito do nosso canal, a informação com qualidade. Muito obrigada. Também só quero agradecer, Virgília, acho que concordo com o Sérgio, que as suas palavras, elas são bastante estimuladoras para as pessoas que ainda hoje temem muito a questão do câncer, porque vem de uma outra geração, e acompanharam isso de uma outra forma. Então, ouvir isso de um médico jovem como você, traz um novo olhar para essa questão, e acho que isso foi muito positivo, muito importante, muito obrigada. Virgílio, faça um fechamento. Tá bom. Então, assim, eu agradeço vocês pelo convite e pela oportunidade. Enquanto que eu sempre tenho essa oportunidade, eu tento passar essa mensagem, né? Eu acho que reforçar a prevenção, os cuidados com a sua saúde, mas, independente do estadio da doença, que não foi feito o diagnóstico, lembrar que temos tratamentos, né? Seja para controlar a doença, para minimizar, né, sintomas da doença, né, e também para ter maior sobrevida da doença. Sempre buscamos o melhor tratamento para o paciente, independente do tipo de tumor. Estamos avançando, né? Cada dia a oncologia talvez seja a especialidade que nós tivemos mais avanços nos últimos anos. E é até desafiador, né? Nós, oncologistas, né, a cada dia que passa, nós temos novos tratamentos, a incorporação de novas estratégias de tratamento em busca do melhor tratamento para cada um desses pacientes, independente do estadio, independente do tumor, eu acho que é muito importante. Cuidado com as notícias, cuidado com as informações que são tiradas das mídias sociais. Eu acho que isso também é outro ponto que eu queria enfatizar para finalizar a minha apresentação, justamente porque, para não ter, né, falsas expectativas, né, aumentar essa ansiedade, busque informações precisas com o seu médico, tá? É muito importante isso, tá? Cuide da sua saúde e saiba que hoje o câncer mudou. Essa palavra que antes não podia ser falada, ela deve ser falada hoje,
né, até mesmo para a prevenção e também para o tratamento, que mudou a doença. E felizmente mudou. E estamos mudando cada dia mais. Muito obrigado a todos pela atenção. Sérgio está fechando. Virgílio, nós Isso. é que agradecemos as suas incríveis palavras, muito consistentes, suas informações preciosas, que serão úteis para todos nós, para mim também, inclusive. Com meus 70 anos, tenho Com muito... certeza. Vamos se cuidar, né, Sérgio? Sem dúvida. E olha, nós aqui do canal agradecemos mais uma vez a presença desse médico fantástico, oncologista, Dr. Virgílio, de um hospital referência aqui no Brasil. Quando eu falei que foi lá para os Estados Unidos e curou, gente, nós temos aqui no Brasil tratamentos excelentes e locais de excelência no Brasil inteiro, e o AC Camargo é um deles. Muito obrigado, Virgílio, e a todos os nossos seguidores.